Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão presentes aqui no Santuário do Senhor Bom Jesus, de Matozinhos. Você, meu irmão, minha irmã, que faz da sua casa também um santuário. Você de tantas localidades que neste momento acompanham pelas redes sociais da Santa Missa. Esse domingo é para nós cristãos católicos o domingo da alegria. E por que o domingo da alegria? Que isso? De onde que vem? A nossa igreja então coloca esse dia e é bem representado pela cor litúrgica. Além de ser representado pela cor litúrgica, o róseo, é também através da liturgia. Nós vamos tendo a perspectiva da alegria que propõe para nós a liturgia da palavra. Mas por que isso? Então vamos lá, vamos procurar entender. Porque nós precisamos entender o que nós celebramos. Tem coisa pior na vida do que você participar de coisa ou fazer as coisas e não sabe por que está participando, por que está participando e por que acontece aquelas coisas. Primeiramente, gostaria de dizer, chamar toda a atenção de todos nós, inclusive de você que está em casa, porque nós fazemos muitas coisas porque todo mundo faz e aí fica como obrigação. Muitos de nós às vezes vamos às missas nos finais de semana obrigado. Nós não deveríamos em momento nenhum sermos obrigados a buscar Deus. Mas deveria partir do nosso coração o desejo, a vontade, a alegria, o entusiasmo, a expectativa de estarmos sempre com Deus, buscar sempre Deus. Ora, a igreja nos convoca sempre isso. E nós podemos vivenciar isso no próprio tempo litúrgico que a igreja propõe para todos nós. E aí talvez seja a primeira pergunta, tempo litúrgico, que às vezes a gente entra e sai nas igrejas, participa das celebrações, mas nem damos conta do que nós estamos vivenciando. Então nós somos regidos, nós somos orientados por aquilo que nós chamamos de ano litúrgico. E o nosso ano litúrgico começa com o tempo do Advento. E o tempo do Advento, aliás, não só o tempo do Advento, mas no decorrer do ano litúrgico, nós temos o que nós chamamos de auge, de ápice. E esse ápice é para onde nós caminhamos. E assim termina um tempo, um período que é ápice, inicia-se outro. Então é como se nós começássemos assim, lá embaixo, ou lá longe, começássemos e fosse caminhando para, cada dia que nós vamos caminhando, cada dia, cada domingo, para atingir um objetivo. E depois continua nesse objetivo, vem outro ponto alto, enfim. Ou seja, o ano litúrgico tem por catequese, vamos dizer assim, de fazer com que nós vamos crescendo ao longo dos dias, ao longo do ano. E quando então nós temos um objetivo para chegar, que seja aqui nesse ponto, então cria uma expectativa em todos nós. E nós começamos essa expectativa no primeiro domingo, porque nós dizemos, a igreja propõe para todos nós, que o tempo do Advento é um tempo da espera. É um tempo de espera, ao mesmo tempo que é um tempo da espera, é um tempo também de preparação. Que preparação é essa que a igreja propõe para nós cristãos? O encontro com o Senhor. O primeiro objetivo do tempo comum, do tempo do Advento, é o tempo que nós estamos vivenciando, é fazermos um encontro com o Senhor. Mas não é prepararmos para celebrarmos o nascimento de Jesus? É também. Talvez essa seja o segundo objetivo. Mas é que a igreja, no primeiro momento, propõe para todos nós, é nós estarmos bem preparados para nós encontrarmos com o Senhor, que nós não sabemos nem o dia, nem a hora, se é de tarde, se é ao anoitecer, se é de madrugada, se é ao amanhecer. Esse tempo, a igreja chama de parousia, que é a última vinda do Senhor. E nós precisamos estar bem preparados para encontrarmos com o Senhor. E ao mesmo tempo que a igreja nos convoca para esse encontro, nos prepara também para celebrarmos o Natal, o nascimento de Jesus. Então, as 2 primeiras semanas do tempo do Advento, teve essa característica de nos preparar para o encontro com o Senhor, na parousia. De hoje e até então no Natal, o foco vai para o nascimento, o fato de Jesus ter nascido. E então, aquela expectativa que nós tínhamos quando nós iniciamos o ano litúrgico, já não é mais a mesma, a de hoje.
Porque aquele dia, são 3 domingos passados, não é a mesma coisa. Nós já caminhamos a metade. Então, daqui poucos dias, nós estaremos celebrando a festa, a grande festa desse tempo, que é justamente o nascimento do Senhor. Por isso, que nesse dia, nós celebramos o Domingo da Alegria. Porque aquela expectativa que nós tínhamos lá no início, ela continua, mas continua de uma forma diferente, porque nós já estamos próximo do grande momento da celebração, do auge da celebração. E é por isso que a liturgia, então, propõe para nós esse dia o tema alegria. E é sobre isso, então, que nós vamos falar. Primeira coisa, nós, no decorrer desse tempo do Advento, nós fomos orientados, pelo profeta Isaías. Todos os dias, desde o primeiro domingo até hoje, que já é o terceiro domingo, nós lemos o profeta Isaías. O profeta Isaías é o profeta da esperança, porque ele viveu num tempo em que o povo passava por uma dificuldade muito grande, talvez muito parecida com as mesmas dificuldades que nós estamos passando. Afinal de contas, já tem 10 meses ou um pouco mais que nós temos que ter cuidado de nós mesmos, cuidar dos outros, máscara, álcool gel, limpeza do pé. Então isso dá uma agonia na gente, muitos até desanimaram, já não estão querendo nem usar mais máscara, estão infectando mais gente, enfim. Então é um tempo de desolação. Foi esse mesmo tempo de desolação que viveu o profeta Isaías. E o profeta Isaías é a voz de Deus no meio do povo. E então, na leitura de hoje, nós vimos o profeta proclamando o povo, chamando o povo para ficarem felizes. Ficarem felizes porque o Senhor vai cumprir. Porque o povo estava exilado na Babilônia, já tinha perdido a esperança de voltar à terra, à sua terra, porque eles foram tirados daqui, levados para lá, acharam que iriam morrer, como muitos de nós, não sabemos, hoje nós estamos aqui, mas daqui 2 semanas não podemos não estar, infelizmente, enfim. E aí então, tinha perdido a esperança, aí vem o profeta Isaías dizendo, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor me chamou para proclamar para você a boa notícia, e a boa notícia é, tudo vai voltar ao normal. Confie e acredita, aquela esperança que você estava no início, renove essa esperança, porque tudo vai mudar. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente tem esperança, a gente acredita, a gente faz por onde? E aí na segunda parte, nós vimos o próprio profeta dizendo, alegrai, no Senhor, exulta, minha alma exulta. E aí nós podemos dizer que a primeira leitura que nós ouvimos hoje é o Magnífica. É o canto de exultação do profeta e do povo, exaltando Deus pela bondade e a misericórdia que Deus fez e fizeram para eles naquele tempo. No Novo Testamento nós temos Maria, que foi justamente o salmo do dia de hoje, o salmo logo após a primeira leitura foi o Cântico de Maria, que é o Cântico do Magnífica. Mais tarde, então, Maria pega como inspiração o mesmo texto, a segunda parte da primeira leitura de hoje, dizendo, a minha alma se alegra no Senhor. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a pequenez de sua serva. Ou mesmo, naquele tempo do profeta Isaías, 500 e poucos anos antes de Jesus, o povo se alegrava porque também Deus resolveu olhar para o povo e não levar em consideração os seus pecados. Maria canta. Esse mesmo texto do profeta Isaías, 500 e poucos anos depois, Jesus, estando numa sinagoga, ele abre o livro do profeta Isaías, o rolo, não tinha livro, era um rolo. Ele abre o rolo do profeta Isaías e lê também o mesmo texto. O Espírito do Senhor me enviou, Ele me chamou para proclamar o ano da graça, a libertação dos pobres, anunciar o Evangelho, curar os que estão feridos, enfim. Depois que Jesus lê esse texto, ele olha para o povo e o povo está todo mundo olhando para ele e ele diz, hoje se cumpriu tudo isso. O que Jesus estava querendo dizer para o povo e para todos nós, que aquilo que o profeta Isaías anunciara, muitos anos antes dele, se cumpre em Jesus Cristo. Se até então estavam passando por dificuldades, até então ainda não sentiu que Deus tinha feito proeza na vida deles, na vida do povo, então agora poderia contar com Jesus Cristo. Jesus iria transformar a vida das pessoas. Pois bem, e
esse é o motivo pelo qual a primeira leitura nos convida e nos faz estarmos felizes. Saber que Deus jamais abandona o seu povo. Na leitura do Evangelho, nós vemos uma grande discussão dos discípulos dos fariseus com João Batista, que aparentemente não tem nada de alegre nisso, né? Só mesmo de saber, né, quem é o João Batista. Agora, por quê? E aonde está a alegria em tudo isso? Então vamos lá por parte. Nós devemos entender que João, o Batista, ele é a voz daquele que clama no deserto, que chamava o povo a preparar os caminhos do Senhor. A voz que clama no deserto, que chama o povo a preparar o caminho para o encontro com o Messias, o profeta Isaías, 500 e poucos anos, também tinha anunciado. E de repente, os fariseus sabiam disso. E de repente aparece no deserto, à margem do rio Jordão, um homem que a gente não sabe muito bem de onde que é, porque ele não faz parte da nata religiosa, ele não é fariseu, muito pelo contrário, parece ser um subversivo, e ele aparece justamente lá na beira do rio. E o interessante de tudo isso é que esse homem que aparece lá, ele tem uma pregação, ele tem um jeito, a vida dele é uma vida meio assim, estranha, porque ele não veste como gente normal, ele veste com peles de camelo. Além disso, os alimentos dele são uns alimentos meio assim estranhos, gafanhoto, né, misturado com mel, bem estranho. Mas esse homem, ele começa a chamar a atenção de quem morava no centro, na cidade, Jerusalém, que estava aos redores do templo, onde habita Deus. Começou a deixar o templo, começou a deixar a cidade e ir para encontrar com João Batista lá na beira do rio. E essas pessoas ouviam João Batista de uma forma tão intensa que se queria, né, depois que não, eu quero encontrar o Messias, eu quero me preparar para receber Jesus, encontrar com Jesus. E o sinal disso então é passar pelas águas. João batizava esse pessoal e dizia, olha, né, é um batismo de conversão, mas virá aquele que eu não sou digno nem de me abaixar para tirar a sua sandália, porque ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então, os fariseus, sabendo de tudo isso, quer saber quem é João Batista, afinal de contas. Quem é você? Você é a luz? Ou seja, você é o Messias? Ele logo diz, eu não sou a luz, eu só vim dar testemunho da luz. Você é o profeta? Porque se acreditava que no tempo messiânico, o profeta, ou seja, Moisés, um novo Moisés, viriam para fazer o mesmo processo de libertação do povo. E João diz, não sou o profeta. Também nos tempos messiânicos, dizia que quando tivesse próximo à vinda do Messias, o Elias, aquele que foi arrebatado, voltaria. Aí todo mundo saberia que era um sinal de que o Messias estava próximo. A pergunta, você é Elias? Não sou Elias. E nessas perguntas do não de João, era como se respondesse para aquele povo que Jesus é. Jesus é o profeta, Jesus é o Elias, Jesus é o Messias. Portanto, Jesus é a luz. Mas eles ainda não ficaram satisfeitos, diziam, quem é você então, afinal de contas? O que você diz de você mesmo? João Batista, então, repete para eles o texto do profeta Isaías. Aquele que proclama, aquele que está no deserto, a voz que clama no deserto, e que diz para todo mundo, preparai o caminho do Senhor. E eles então questionaram João, mas por que você batiza? Se você não é o profeta, se você não é o Messias, se você não é Elias, por que você batiza? Ele diz, eu batizo com água, somente. Agora, aquele que há de vir, né, ou aqueles que vocês esperam, já está no meio de vocês, e vocês não conhecem. É aí, meus irmãos e minhas irmãs, a chave, né, do evangelho desses dias de hoje. Não é a discussão entre João e os discípulos dos fariseus, mas é justamente quando João diz para eles, os discípulos dos fariseus, que o Messias já estava no meio deles. Como João diz para todos nós hoje que o Messias já está no nosso meio. E como entender então que o Messias está no nosso meio? Ora,
Então nós precisamos ficar atentos àquilo que pede, àquilo que diz a nossa igreja. A mesma missão de João Batista, a igreja tem. E quando eu falo igreja, estou falando de nós. Porque somos nós que compomos a igreja, somos nós que fazemos a igreja. Então nós, membros da igreja, nós somos convidados a preparar o caminho do Senhor, a proclamar o ano da graça, como João Batista fez. E a igreja assume isso com toda a liderança. Não é à toa que de vez em quando a igreja está falando para todos nós, e muito recentemente, poucos anos atrás, em Aparecida, no documento de Aparecida, numa reunião no sínodo dos bispos da América Latina, foi feito um documento, e nesse documento diz bem claro para todos nós onde é que nós encontramos Jesus. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nos preparando para encontrar com Jesus. E aonde que nós encontramos com Jesus? Além da parousia, e vai ser, a gente não sabe quanto. A igreja diz para todos nós que nós encontramos com Jesus na comunidade reunida. Aqui, né, Jesus se faz presente. Não é à toa que um dos títulos messiânicos era Emanuel. E o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Então, quando a comunidade se reúne, Deus se faz presente, Deus está conosco. Além disso, da comunidade reunida, há a palavra. O cristão, ele só reúne para ouvir a palavra, e a palavra de Deus. Então Deus também, quando nós paramos para escutar Deus, nós encontramos com Ele, nós encontramos com Jesus. Não é à toa que sempre estão lendo o Evangelho. Não existe missa sem a leitura do Santo Evangelho, né? Ouvir o próprio Jesus. Além disso, o documento diz para todos nós que nós encontramos com Jesus na Eucaristia, de uma forma muito especial, e no sacramento da penitência, sem desvalorizar todos os demais sacramentos. Então, se você, né, participa da Eucaristia, você encontra com Jesus. Se você recebeu o sacramento da penitência, encontrou com Jesus. Se você vive bem a sua vida matrimonial, encontrou com Jesus. Se você vive bem a sua ordem, no meu caso, sou ordenado, encontrou com Jesus. Se você vive bem, se um dia foi ungido na unção, encontrou com Jesus. E assim vai, né? Se nós vivenciamos bem aquilo que a igreja coloca, que é sinal da graça de Deus, nos sacramentos, encontramos com Jesus. E além disso, o encontro com Jesus, o documento faz questão de ressaltar, nós encontramos com os pobres, com os doentes, com os idosos, com os presos. Tudo aquilo que você fizer a um desses irmãos, é a mim que você faz. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos participar dessa igreja, porque é nesta igreja que nós percebemos que nós precisamos encontrar com Jesus Cristo. E Ele dá as claras para todos nós do seu encontro. E o encontro com Jesus nos pobres, naqueles que necessitam e precisam, se faz através dos ministérios que nós assumimos na nossa igreja. Então, se você não participa da igreja, você certamente não participa de nenhuma pastoral, não participa de nenhum movimento. Agora, se você participa bem da igreja, entende sua igreja, com certeza você está em algum movimento, em alguma pastoral. Porque é nesses movimentos, nessas pastorais, que nós escutamos o clamor dos pobres. É na pastoral do batismo, participando da pastoral do batismo, que você ajuda o irmão e irmã que está se preparando para o batismo. É na pastoral matrimonial, os catequistas matrimoniais, que ajuda aqueles jovens, homens e mulheres que estão se preparando para a vida do matrimônio. Estou estendendo a mão. E assim vai, é nos movimentos, né? É por isso que nós até entendemos quando Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Porque nós precisamos sim dizer Senhor, 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 eu e Deus, mas eu preciso também eu e o irmão. E é eu e o irmão, então aquilo, né, essa oração que eu faço a Deus, essa entrega que dou a Deus, me leva aos irmãos a estender a mão. Então, ali. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria maior você poder estar em contato direto com Deus, com Jesus Cristo. Na segunda leitura, Paulo orienta para todos nós, estejais sempre alegres. E o Papa Francisco diz, é impossível um cristão ser triste, o cristão tem que ser alegre. Por que o cristão tem que ser alegre? Porque encontrou a razão da felicidade, que é o próprio Jesus. Como é que você pode ser cristão triste? Se você é um cristão triste, aliás, não dá certo, cristão triste. Você não encontrou Jesus,
Porque se você fez o encontro com Jesus, você é alegre. E esse encontro que você faz com Jesus te leva a encontrar sempre com Jesus. E aí nós podemos dizer: olha, meu irmão, minha irmã, o que é o cristão? O cristão é aquele que encontra com Jesus sempre, sempre. Porque o cristão é aquele que está sempre ouvindo a palavra. O cristão é aquele que está sempre colocando em prática a vivência dos sacramentos. O cristão é aquele que sempre abre a mão aos irmãos. Então, se você tem feito isso, não tenha dúvida, né? Você está preparado, está encontrando encontrando com Jesus Cristo. E isto é a felicidade maior. É saber que eu encontro com Jesus, não tem como, por onde que eu vou, eu estou com Jesus. É na palavra, é no sacramento, é na ajuda aos irmãos. Esses três nomes, ou essas três realidades, tem que fazer e faz parte do cristão. Se não faz parte da sua vida, é porque você tem que passar por um processo de conversão. Você quer encontrar com Jesus, mas ainda não encontrou. Porque o encontro com Jesus é palavra ouvida todos os dias, sempre, sempre, sempre. A vivência dos sacramentos proposta pela igreja, e a igreja é o grande sinal, é o sacramento do Senhor. E a entrega aos irmãos, abrir mão aos irmãos, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, que é isso que movimenta a igreja. Não fuja da ação do Espírito Santo. A segunda leitura nos lembra disso. Reze sempre, também a segunda leitura nos lembra. Porque com certeza, rezar sempre, fugindo das coisas do mal, não abafar o Espírito Santo que está em você, não tem como você não estar encontrado com Jesus. Amém.